facto de vivemos numa sociedade de motivação, ação contínua, a forma capitalista como nos vendem coisas, nós agimos por compulsão ou por impulsão, sem haver consciência, sem haver tempo a pensar. Se 80% da energia que nós temos é gasta numa preocupação, que pode ser até não consciente, nós só vamos ter 20% ou 10% para o resto. Há uma relação indireta entre a ansiedade e a capacidade de criação. Porque uma pessoa, quando está ansiosa, não consegue criar, porque não tem energia para isso. É preciso ter muito cuidado com terapias somáticas, por causa da retraumatização. Se a pessoa não está estruturada e preparada para reviver e reformular, é a pior emenda que o soneto. Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem aqui na nossa nave. E hoje tenho aqui um convidado que acho que vocês vão gostar imenso de conhecer. Acho que vai unir aqui vários mundos e várias dimensões interessantes. Vou apresentá-lo. Ele é psicólogo clínico, neurocientista e cofundador da MULAB. O Francisco. Ele começa o seu percurso na psicologia clínica com o foco nesta compreensão do comportamento humano, dos nossos estados emocionais, e mais tarde aprofunda essa base com estudos em neurociência, o que lhe permite olhar para estes temas do ponto de vista do cérebro, da fisiologia, e ao longo do seu percurso começou a trabalhar com outras ferramentas como o neurofeedback, investigação em neuropsicofisiologia, explorando como é que a nossa atividade cerebral e os sinais do corpo estão ligados à forma como nós pensamos, sentimos e reagimos. Hoje, na MULAB, desenvolve um trabalho que eu considero assim inovador, na interseção entre sistema nervoso e tecnologia, utilizando ferramentas como o biofeedback, o neurofeedback, para observar e influenciar os estados internos em tempo real. Então, o foco do seu trabalho está em perceber como é que o nosso estado fisiológico condiciona a nossa atenção, o nosso comportamento, a nossa tomada de decisão, especialmente num contexto atual de estímulo constante e de uma dificuldade crescente em nos regularmos e em regularmos o nosso foco. Então é mesmo um grande prazer ter-te aqui, Francisco. Muito obrigado, o prazer é meu. Acho que é assim, acho que tem que ser, não é? Eu acho que nós temos que elogiar os nossos, e tu és um português que tem também tido uma relevância internacional e sei que viveste em Londres. Sim. Tens feito um percurso incrível e estás a trazer isso para cá também, e eu queria muito, honrar isso tudo e esse caminho. Muito obrigado. E acho que é um orgulho também para todos nós, não é? Acho que estás a fazer um trabalho, tenho seguido atentamente e de forma discreta, mas sinto que passas muita confiança no teu trabalho. Conta-me um bocadinho desta tua, pronto, temos esta coisa em comum da psicologia. Sim. Que nos une, este gosto pela mente humana, pelo comportamento humano, mas como é que tu chegas depois aqui a este interesse maior nas neurociências? Então, vou começar do início. Força. Pronto, a saúde mental e a psiquiatria cresceu comigo. Uhum. O meu pai é psiquiatra, foi diretor do Conde Ferreira durante anos. Eu costumo contar esta história, eu lembro-me de ser pequenino, os meus pais são divorciados e aos domingos era o dia que o meu pai ia-me buscar, e o meu pai trabalhava muito e trabalha ainda, então levava-me para o hospital. Eu brincava nos jardins do hospital psiquiátrico. Podia ter corrido muito mal. Acho que correu bem. E lembras-te de algumas coisas bizarras que às vezes aconteciam por lá, ou não tens memória? Lembro-me de interagir muito com os pacientes do meu pai, e uma das coisas que me marcou muito, o meu pai me dizia-me, e ainda me diz, que não tem só 3 filhos, tem muitos. Que e eram os lindo. pacientes que ele tinha, e uma das coisas que o preocupava muito é que ele tinha alguns pacientes que os pais já tinham morrido, e ele dizia, e ainda diz, que quando eu não estiver cá, o que é que vai ser desses pacientes? Então, eu desde o início olhei muito para os pacientes de saúde mental, muito com esta preocupação. E isso já diz tanto, não é? E marca uma pessoa, marca uma criança. Uhum. E também sentia, porque
isto é verdade, ainda há muito estigma. Sim. E ainda há muitas pessoas ou têm medo ou olham. Então o conceito de um hospital psiquiátrico é É a quando camisa de forças. quando a pessoa tem que entrar por algum motivo, ou porque há Uhum. um amigo ficou doente. E eu ia lá muito, por isso eu cresci com isso. Então aquele medo transformou-se em fascínio e curiosidade. Por Uhum. isso sempre que tive muita curiosidade em entender o que é que se passa. E muito respeito, porque Sim. consegui perceber que também há ali dimensões do comportamento ou da fisiologia, como tu disseste, Uhum. que, ok, não está a funcionar tão bem, mas há outras dimensões que se calhar está a funcionar bem demais. E isso cria fascínio. E depois sempre tive muita curiosidade em ver todos os filmes e ler muitos livros sobre saúde mental. Então começou aí em Esse casa interesse, esse não é? interesse. Por isso, naturalmente, na altura, eu gostava muito de biologia, por isso eu tive um ano no primeiro ano no curso de biologia, antes de ir para a psicologia. Depois senti que faltava um bocadinho a dimensão humana, era muito laboratorial e decidi mudar e fui estudar psicologia. Estudei na Católica, no Porto, e ao fim de 3 anos, uma das coisas que aconteceu foi que na altura me irritava um bocadinho, era que pelo menos em 2 cadeiras, alguns dos livros que o meu pai tinha escrito eram os livros que tinham que ser estudados e criticados. Então eu cheguei ali à altura do mestrado e decidi sair. E decidi ir para Londres. Quis ter uma visão diferente Uhum. do que se fazia em Portugal, do que se estudava em Portugal. E fui estudar neurociências para Londres, para a Uhum. King's College. Um, E ainda fazes trabalho lá. Eu de vez em quando vejo-te a viajar para lá. Vocês têm Vou lá muito para um. Londres, mas neste momento não estou ligado à Uhum. King's. Estudei lá. Já foi eu que terminei o meu mestrado em 2011. Uhum. Já vão alguns anos. E pronto, foi focado em neurociências, em neuroimagem, que foi uma área que sempre me fascinou bastante. E, e depois resolvi voltar para Portugal. Eu gosto muito de Portugal. Uhum. E voltei e estive a estudar. Voltei para a investigação. Tive 5 anos a fazer investigação na academia, no Laboratório de Neuropsicofisiologia na Universidade do Porto. E aí foi quando nasceu o meu fascínio pela fisiologia, Uhum. por conseguir mostrar dados em tempo real. E, e aconteceu, o que me acontecia muito no laboratório era, e foi o que me fez na altura querer criar a Molabs, esse foi o grande passo no início, foi que os dados em ciência eram sempre transmitidos de uma forma muito como é de explicar? De uma forma muito seca, Sim. ou gráficos ou números. Sim. E que a nossa Distante, no fundo, não é? Tipo, com distante uma linguagem se calhar pouco acessível, e não é? atrativa. Era Exato. mais a questão da atração. Sim. E eu, como sempre fui muito ligado à música, a visuais, à arte, pensei, se nós já conseguimos converter os dados do cérebro em números digitais, passar de números para som e para imagem é só mais um passo. Então, quando fundei a Molabs, e para quem não sabe, Mu, é uma onda cerebral que aparece quando criamos uma relação empática com as pessoas. Uhum. Vem dos mirror neurons que disparam quando há uma relação emocional e geram esta onda Mu. Então, quando eu criei a Molabs, era ok, vamos criar um laboratório da empatia Uhum. através da arte. Na altura até era a Moarts, não era a Molabs, depois mudou. E era que tentar criar experiências artísticas, na altura era um hobby, começou como um hobby, em que eu pegava em artistas, bailarinos, pintores, músicos, punha-lhes sensores na cabeça e tentava criar arte com os Uau, dados deles. Foi assim que começou. incrível. Até porque a arte é bastante. Interagimos bastante com. O nosso cérebro interage bastante através da arte. Não É é? uma forma de comunicação não semântica. Uhum, uhum. Que engraçado. Até porque eu quando vejo os teus vídeos, vocês têm que seguir o Francisco, por favor. O teu Instagram é Molabs.tech. mulabs.tech e tem, eu até me lembro de uma vez ver uma coisa que não sei se foste tu que construíste, um cubo Sim.
E eu pensei, quando fizeram um evento, quero aquilo lá, para as pessoas experimentarem. E tu tens feito algumas coisas assim do género também, Sim, não sim, é? sim. Aliás, o meu Labs começou com arte, depois foi Uhum, evoluindo e agora tem várias dimensões. A uhum. consultoria, a clínica, etc. E depois como é que foi evoluindo? hum, as pessoas, como é que funciona a experiência? Tu crias eventos, as pessoas vão lá e experienciam em direto, em loco, ou como é que Sim, vocês pronto. Da fazem? parte da arte, depende muito, varia muito. Ou eu lembro-me de uma coisa, tenho uma ideia e crio e depois Uhum. fazemos e andamos. Aquilo é um bocado É um assim. Eu laboratório. funciono um bocado assim. Sim, Tipo, é um e as pessoas já laboratório. sabem como é que eu funciono. E às vezes vêm ter comigo a dizer: pá, eu lembro-me de uma coisa, achas que isto dá para fazer? Bora tentar. É um bocado assim que as coisas Uhum, surgem. uhum. Agora, nos últimos anos, as coisas estão um bocado mais profissionais. Já tenho, ou é um festival, ou é um museu que vem e pede uma coisa específica e diz: "Eu gostava de tentar fazer algo assim", Uhum, ou então vêm coisas que nós já criamos e tentamos adaptar. uhum. Mas a ideia é sempre tentar usar a arte para mostrar como é que a fisiologia muda com determinados tipos de terapias. Essa é a base. Ok. No início começávamos trabalhamos só com EEG, agora já trabalhamos com diferentes tipos de sensores, desde batimento cardíaco, suturais da pele, sensores de movimento, juntamos todos, fazemos só um, depois é um Uhum. canvas. E há bocado nós estávamos ali em off a falar da questão da cidade, das Uhum. pessoas, não é? Tu tens o teu laboratório na Da cidade cidade. de Lisboa. O que é que tu, nestes anos, mais tens sentido que está a acontecer socialmente, a nível neurológico, a nível fisiológico, connosco? E ainda agora falei disto, não. Eu costumo dizer, e falo muito disto com a Sageva, que nós vivemos numa cidade dopaminérgica. Uhum. No dia em que conseguimos passar para uma sociedade serotoninérgica e no dia em que conseguimos passar para uma sociedade baseada na oxitocina, que é o objetivo da Sageva, tudo vai mudar. Ahm, Pronto, dopamina. Dopamina as pessoas acham que é a hormona do prazer, mas é a hormona da motivação. E o facto de vivemos numa sociedade de motivação, ação contínua, por a forma hierárquica que está organizado o trabalho, a forma capitalista como nos vendem coisas, o que acontece é que nós agimos por compulsão ou por impulsão, Uhum. sem haver consciência, sem haver tempo a pensar. Ahm, o que é bom numa sociedade capitalista, a pessoa vai produzir, vai consumir, Claro, mas numa sociedade regulada não é. exato. Ahm, por isso, o facto das cidades é o epicentro disso, não é? Uhum. Quando saímos da cidade, nós voltamos um bocado à base, não é? Em que, e eu costumo dizer muito isto nas minhas aulas de neurociências, nós não podemos demonizar a dopamina. Ela é importante e existe por alguma razão. Todos os neurotransmissores e hormonas são importantes. Têm que estar equilibrados e têm que estar na altura certa. Exato. Só a dopamina já é um problema. Quando nós vamos para o campo ou estamos mais em contato com a natureza, as coisas entram em coerência de uma forma natural. Há mais serotonina quando é necessário, há mais oxitocina quando é necessário, há dopamina quando é necessário. Quando vivemos num mundo artificial feito, então o digital ainda é mais artificial, feito Uhum. para. E eu venho das tecnologias, isto é que foi quase full circle. Exato. Eu E usas trabalhar as muito com tecnologias a favor tecnologia. da consciência, não deixas de Sim, sim, eu utilizar, não é? adoro AI e utilizo AI sempre, não tenho problema nenhum com isso. A questão é quando nós não utilizamos, quando nós somos dependentes e somos Uhum. escravos da tecnologia. Exato. E quando nós utilizamos a tecnologia, tecnologia, é um método, é um instrumento. Quando nós somos escravos do nosso próprio instrumento, e há histórias destas desde a Grécia Antiga, que somos escravos da nossa própria técnica, as coisas começam a ficar um bocadinho Uhum. ah, diferentes. Sim. E o que é que acontece num corpo de alguém que acha que está bem, não é? Mas que na verdade vive num estado de alerta constante? Primeiro é um gasto de energia que a energia que nós temos não é infinita, não Uhum. é quantificável até. E se 90, 80% da energia que nós temos é gasta numa preocupação, Uhum.
que pode ser até não consciente, nós só vamos ter 20% ou 10% para o resto. Uhum. Quer seja regular os nossos mecanismos internos, quer seja criar, porque é que há uma relação indireta entre a ansiedade e a capacidade de criação. Porque é que uma pessoa, quando está ansiosa, não consegue criar? Porque não tem energia para isso. Uhum. Então, e depois isso pode-se manifestar a nível comportamental ou mental ou a nível físico, porque se as pessoas têm mais uma tendência a ser somáticas, em que não deixam que venha à consciência as preocupações, esta energia tem que ir para algum lado. Uhum. E este preocupar, e acaba por se manifestar no corpo, com doenças. Será que é por isso que o meu momento mais criativo do dia é quando eu tomo o meu banho quentinho? Há muita gente que eu tenho partilhado isto. Sim, também me acontece. E toda a gente passa um pouco por isto, que quando vai para o banho, eu tenho este ritual, não é? Até porque quando chego preciso mesmo de fazer essa divisão, não é? De terminar o dia. E limpar. Exato, e aquele momento ali que eu relaxo com a água quente, talvez, não é? Que vou para um lugar muito mais pacífico, é quando eu resolvo um problema que eu queria resolver e vem-me uma ideia, ou tenho uma ideia criativa que depois quero logo apontar. Também te acontece? Sim, também. Fazes cá parte deste clube. Eu não estava a pensar que tenho que arranjar um iPad à prova d'água. Para gravar, não é? Eu estou igual, olha, estou igual. Mas deve ter a ver exatamente com isso, não é? Com um relaxamento do sistema nervoso que faz tudo fluir novamente, a criatividade. É muito interessante. Tu também trabalhas, vocês também trabalham na vossa equipa com respiração, Sim. com breathwork. E queria saber um bocadinho a tua visão desta relação também da respiração com o cérebro e com o nosso sistema nervoso. É? Então, há vários tipos de breathwork, muitos, milhares. O que eu trabalho como rodo na Alchemy Rewire é baseado em retenções de CO2. Ok. Que se tivermos que dividir duas grandes gamas, temos a holotrópica, ou hiperventilação, que é muito baseado na acumulação de oxigênio, e depois temos as respirações mais baseadas na acumulação de CO2, que têm funções diferentes, têm manifestações diferentes. A questão do CO2, e nós fizemos alguma investigação com isso, é que por acumular nós chegamos ao que nós chamamos à flexibilidade, e aqui há diferentes tipos de flexibilidade. Cardiovascular, por isso o heart rate variability, que se fala muito, que agora toda a gente mede com os Apple Watch, é uma métrica de flexibilidade de cardiovascular. Quanto mais heart rate variability temos, ou mais alto é, mais variabilidade há entre o nosso batimento cardíaco. Quer dizer que se eu estou parado e de repente tenho que correr, há capacidade de adaptar. E o CO2 permite muito haver esta flexibilidade. Depois há a flexibilidade, neuroflexibilidade, que é a capacidade de mudar de estado. E o CO2 permite isso de uma maneira mais controlada do que o O2. O O2 leva àqueles estados catárticos que se vê nas respirações holotrópicas, muita somatização, muitos gritos. O CO2 permite-nos ir ao parasimpático, não é? Estar no sistema nervoso parasimpático, mais relaxado, o rest and digest. Mas imagina, na prática mesmo, como é que vocês fazem? É mais o recurso à apneia? Sim, ok, é apneia. Exato. Claro que temos que ventilar, não é? Quanto mais O2 temos, mais esse vai ser convertido em CO2, mas fazemos apneias grandes. Nas journeys que nós temos, as pessoas começam com 45 segundos, se for uma journey longa, chegam aos 3 minutos sem respirar. Uau! Mas, portanto, em estado também meditativo, e vocês vão sentado, guiando. Em lotus position, estado meditativo. Mas consciente. Sempre consciente, usando muitas técnicas somáticas de grounding, muita contração do solo pélvico, os bandas, que é ter flexibilidade e ter consciência de como controlar o diafragma. Isto traz-nos ao corpo. Por isso nunca nos permite ir muito. É quase como se fosse um navegar, por isso é que chamam navigations, estados que nós chamamos ultra-estados, que é um estado alterado, mas é um estado expandido. É um estado ampliado.
navegar sempre com um fio condutor. Quase que tivéssemos sempre um fio condutor que é a nossa pelvis. Nos traz sempre aqui ao presente. Exato. E isso permite-nos chegar a estados que no dia-a-dia não chegamos e permite-nos, que para mim é o mais bonito, que é o segredo da contração. Quando nós não respiramos, quando há no nosso corpo, quando há mais CO2 que O2, há um mecanismo automático que é o urge to breathe, que é o nosso corpo manda-nos respirar. Exato. E nós sentimos uma contração, que é sentir aqui que os apneístas sentem, mas eles têm que estar tão treinados à equanimidade que se sentem essa contração a 70 metros de profundidade, eles não podem abrir a boca. Exato. E esse é o perfeito treino da equanimidade. Sentes o pânico e vês o pânico a vir, mas não reages. Sentes a alegria e a euforia de estar lá em baixo, mas não reages. E esse é o treino do Alchemy, porque é baseado em apneia. Muito interessante. Manter a equanimidade mesmo quando se sente a contração. E sente-se uma, e sente-se duas. E isso é uma grande metáfora para levar para a vida também, não é? Aliás, é um treinamento também para a vida. É um mecanismo top-down, isto é, o corpo está a dizer que tens que respirar, porque há aquela... Mas nós sabemos, e fizemos estudos lá na clínica, com sensores de SPO2, e é muito engraçado ver que pessoas que têm uma narrativa de medo, de pânico, ainda têm 95, 98% de oxigênio. E nós estamos a ver, e há números, feedback, e a pessoa já está... E ela já e está... nós, assim, nós apontar para o número. E depois pessoas que nós notamos e conhecemos que se meditam e aquilo já está a descer 90, 89, 88, e a pessoa está... É tudo a narrativa. E isto é que é um mecanismo top-down, que é quando nós conseguimos ter a metaconsciência de regular os nossos mecanismos fisiológicos, deixamos de ter ataques de pânico, que é um mecanismo bottom-up, que é o medo vem e toma conta até da nossa capacidade de racionalizar. E generalizamos o medo e temos um ataque de pânico. Aqui é aprender isso, é aprender a fazer top-down. É, ok, estás sem respirar, mas tu já sabes que até 4 minutos não há problema. Até lá é tudo narrativa. É tudo o medo. Depois começamos a descortinar os medos. Até o último medo, que é o medo de morrer. São as camadas. São as não é? camadas. Então, estou a achar interessantíssimo esse vosso trabalho, até porque eu estudei muitos anos todas aquelas escolas, desde o rebirthing e as holotrópicas, todas. Aliás, eu venho desse caminho, né? Isto vai, o caminho da gentileza é o que eu estou agora, mas venho desse lado mais guerreiro, né? Eu precisava dessa intensidade para sentir, né? Agora estou noutra. O mais bonito das sessões de Alchemy, tens que vir fazer um. Sim, estou curiosa. É o silêncio. Sim. Há música, guiamos com música, não semântica, frequências, mas as pessoas estão no mundo interno. É ver. E depois quem guia, eu acho mais bonito. Porquê? Porque a pessoa que está a guiar tem que estar atenta às pessoas. Claro. Mas é tão subliminar, porque a pessoa está numa apneia e já está no limite da última contração e se calhar só vai fazer isto. E tu tens que estar atento e tens que saber. Então é o aprender a equanimidade. É muito bonito. É muito interessante e por isso eu queria entender o que é que acontece quando uma pessoa vê pela primeira vez aquilo que o corpo está a dizer, a fazer realmente, não é? Porque estavas a dizer que está tudo na mente e é narrativa, e quando tu confrontas a pessoa com a fisiologia dela, não é? Com o que está realmente a acontecer, há esse choque tipo, espera, então... É um espelho. Não é? Biofeedback, neurofeedback, tudo que seja devolver a própria pessoa à pessoa. Os psicodélicos fazem o mesmo. Eu uso sempre este exemplo, que é um exemplo um bocado out of the box, mas para as pessoas perceberem ser mais tangível. Se eu tiver uma marca na cara, eu só vou perceber que tenho essa marca quando olhar ao espelho. E a primeira coisa que eu vou fazer é vou tentar tirá-la. Com a psicologia é a mesma coisa. Nós andamos aqui cheios de marcas. E só quando temos um espelho psicológico é que vamos resolver. Então, as primeiras sessões de neurofeedback ou de biofeedback ou com Alchemy, quando vemos a pessoa a ver de frente essa marca, é muito interessante, porque depois a pessoa não precisa de muito mais guia. Exato. Porque a pessoa depois já sabe. Confia, começa a confiar em si. Todos nós temos uma capacidade inata de autorregulação e de cura. Não sabemos é ver.
ou não temos os instrumentos necessários para conseguir ver. Não é fácil. Isto é, vamos quase às bases teóricas da consciência. O ser consciente, a consciência ver-se ela própria é muito difícil. É possível, mas requer treino. Mas quando se vê, depois tem a capacidade do equilíbrio, porque tudo que é consciente e todo ser vivo tende para o equilíbrio. Então basta ter um feedback loop que esta tecnologia permite, que é devolver em tempo real como é que nós estamos em termos fisiológicos, que depois a cura acaba por acontecer. E o que é que mais te fascina neste trabalho com as pessoas, nesta missão que tu tens com o ser humano, com a mistura da tecnologia e desta presença? Em termos clínicos, eu aprendo muito com as pessoas. E não estava a dizer à Zoe que já vi tantas pessoas e há tantas histórias. É muito aquilo que se ouve de que cada vida é uma manifestação do que é possível. Então, em consulta, a primeira consulta é que eu gosto mais, que é aquela que é tipo, conta-me a tua história. E é muito bonito, porque há histórias incríveis. Ou seja, tu antes de fazeres a sessão, ou seja, há uma preparação para a sessão? Faço uma consulta, uma entrevista clínica, consulta normal. De conhecer a pessoa, tem que fazer a anamnese, tem que fazer o historial genético, perceber o historial clínico, o historial familiar. E é uma conversa. Claro. E depois faz parte, com a evolução da carreira de uma pessoa sabe guiar a conversa. E é muito... Às vezes fica ali, às vezes... Já acabou? Não, vamos continuar a conversar, porque há histórias tão fascinantes. Por isso, para mim, isso é o mais interessante, é perceber a pluralidade da vida. A diversidade. A diversidade e o que é possível. E aprende-se muito. Depois, é perceber que cada uma das pessoas tem capacidade de curar. Às vezes é difícil, não é fácil dar consultas. Há histórias tristes, há histórias de insucesso também. Sim. Mas também é uma aprendizagem, aprender a aceitar o insucesso e também não se deixar afetar pelo insucesso. Porque cada pessoa também tem... Nós só somos espelhos. Eu acho que quando um psicólogo percebe que há duas características que tem que ter, que é a capacidade empática, de ressoar com a pessoa, e a capacidade de entender que é só um espelho, que não pode projetar, não pode influenciar, e que está ali só a devolver a bola. E isso é uma das coisas que também demora mais a aprender. É verdade, é o grande desafio, até porque depois eu acho que as pessoas que tu recebes, normalmente as pessoas que vêm a ti, são mesmo, a grande parte são mesmo as que fazem mesmo espelho com a tua história também. E por isso também acrescenta valor na tua própria intervenção, porque também vais entendê-la de um lugar mais profundo. E a parte da corregulação, claro que depois também depende um bocadinho do tipo de psicologia que se faz. Eu tive várias fases na minha carreira, não é? Eu comecei com a psicologia clássica, cognitiva comportamental, em que quase que não há corregulação, há só... somos um estratega cognitivo que estamos ali a ajudar a pessoa a perceber as emoções. Depois, com o neurofeedback, quase que uma pessoa se afasta um bocado ainda mais da pessoa, porque tem uma barreira. Eu já falei muito sobre isso e senti muito. Cria-se uma barreira, que é a tecnologia. A tecnologia está ali no meio. E depois, quando comecei a entrar mais nas terapias fisiológicas somáticas, como a neuroepigenética da Sajeva e o breathwork, com o Rodo, parece que voltei a tirar essa barreira e comecei a conectar mais com a pessoa que está do outro lado, e comecei a perceber o poder da corregulação e como o grupo também influencia muito. O grupo coisa fazer e a própria relação terapêutica, né? A relação terapeuta e a diferença que é quando se faz uma respiração ou uma terapia em grupo, sim. Que é a questão da corregulação. Sim, é muito interessante o que estás a dizer. Foi também algo que me motivou a certa altura também do meu percurso a trabalhar só com grupos. Por essa coisa fascinante do grupo também se corregular e de ser quase um organismo vivo, não é? E do qual tu também fazes parte, de certa forma, não é? Não estás ali só, estás dentro também. Sim.
Olha, tenho aqui uma curiosidade que eu acho que algumas pessoas também podem ter lá em casa, não é? Estavas a falar dos psicadélicos e do ponto de vista neurocientífico, o que é que distingue estes estados induzidos psicadélicos versus aquilo que tu podes alcançar, por exemplo, numa respiração? Ok, é uma boa pergunta. Então, todos os psicadélicos têm... Há aqui a questão bioquímica. Temos a questão dos receptores serotoninérgicos, que é a base dos classic psychedelics. Depois há os novel psychedelics, que têm também outras influências a nível cerebral. Quando se chega a um estado alterado, que depois também há muita controvérsia, se pode dizer que um estado alterado Ou ampliado, induzido holotrópico é psicadélico. Pronto, há aqui o Grove falava muito disso, e ele começou com o holotrópico, depois passou para também guiar muita parte psicadélica. Eu acredito que são todos estados ampliados, alguns são mais psicadélicos, né, mind manifesting, do que outros. O que acontece muito também é bioquímico, são os gases que estão a criar influência, não é? Ou é o oxigênio ou é o CO2. A única coisa que estamos a mudar é o nível. Qual é que é a via? O nível dos gases que estão... Nós temos sempre um equilíbrio de gases, não é? Normal. Se por acaso mudamos o padrão da respiração, este equilíbrio vai mudar. Ou há mais O2 ou há mais CO2. E depois também há o óxido nítrico, que também é um dos gases que em menos percentagem, mas que também tem alguma influência em estado alterado. E depois é este balancear destes gases que nos vai entrar num estado de regulação, primeiro, acredito eu, do sistema nervoso, que é parasimpático. É muito... Poderá haver momentos simpáticos quando uma pessoa está ali muito a hiperventilar, mas depois a ideia é estar sempre no parasimpático. E que depois faz com que, por estarmos nesse estado de extremo relaxamento, que abramos o que nós chamamos de janelas de flexibilidade mentais. E essas janelas de flexibilidade ou de neuroplasticidade é que permitem ver as coisas de maneira diferente. E eu também estava a falar na aula que dei hoje, que há 3 estados básicos de funcionamento do córtex. O Default Mode Network, que é o Default Mode, que é um estado muito associado à autorreferenciação, que é o estado em que nós estamos ao mind wandering, muito focado em quem eu sou, como é que eu me posiciono no tempo, o que é que eu fiz ontem, o que é que eu vou fazer amanhã. Que quando estamos muito nesse estado pode ser problemático. Sim, ficas sem referência, não é? E ficas um pouco perdido nessa coisa do tempo, espaço, e tempo. ficamos muito internalizados e ficamos muito presos costuma-se dizer, se estás muito preso ao futuro, ansiedade; se estás muito preso ao passado, melancolia, depressão. Depois há outros 2 estados, que é o estado executivo, que é performance, depois há o estado da saliência, que é quase como um buffer que decide se nós vamos estar mais internalizados ou externalizados. O que os estados ampliados de consciência permitem é nós abrimos a flexibilidade para estes outros estados terem mais expressão do que o default mode. Que até a nossa sociedade está feita para nós estarmos mais no default mode. E isso ajuda-nos a abrir estas janelas de flexibilidade. Se eu, em vez de estar numa ruminação de quem eu sou, do que é que eu tenho que fazer amanhã, passo a estar num estado mais executivo, em que eu me perco no momento presente, de saber ou querer saber que existe passado e futuro e só estou nesta tarefa, que é o flow state, ou estou a tirar prazer máximo, estar a tocar uma peça de piano, sem sequer saber o que é que vai acontecer a seguir, ou estou num estado de saliência que me permite estar presente nas sensações, que às vezes, e às vezes acontece-me até a mim, por exemplo, de estar dias e dias em executivo, a fazer coisas ou a planear e não parar para sentir nada. O que estou a comer, o que estou a ouvir, e um estado ampliado dá esse espaço, dá esta flexibilidade de entrar nesses estados, que não tem que vir só de um fator externo como o psicadélico. Exato, e no fundo abrem estas portas, não é? Abrem-nos portas, pode ser isso. O que eu sinto nestas experiências, nas psicadélicas, na respiração também, é que é como se houvessem conexões diferentes
que normalmente no meu dia a dia eu não consigo relacionar-me com essas Com ideias essas conexões. e com essas conexões da mesma forma. Sim. E isso pode ser realmente life-changing, no sentido em que te muda a perspectiva dos teus problemas. Exatamente, é mudar o ângulo de visão. Imagina, nós temos uma experiência. Uhum. Nós vivemos de experiências e elas são guardadas na nossa memória. Isto é a base da neurociência, para depois compararmos com o que está acontecendo no presente e perceber se é bom, se é mau, etc. Fomos muito redutores. Uhum. Só que nós somos seres mentais. Pela evolução é importante, conseguimos construir isto tudo que existe por causa disso. Mas antes disso, somos seres somáticos, somos seres sensoriais. Mas por cada vez mais trabalharmos de uma perspectiva mental, vamos só ter a visão mental de uma experiência, Uhum. que é a visão cognitiva, racional, e às vezes falta-nos a visão sensorial. Sim. A experiência também tem o que nós sentimos, não só o que nós pensamos sobre o que aconteceu. E muitas das memórias, e depois também se entrarmos na parte do trauma, muda muito e há muito que se lhe diga. Mas muitas das memórias da experiência são sensoriais. E quando se faz uma terapia somática ou se faz um psicadélico, abrimos muito espaço à sensorialidade, Certo. que nos vai trazer esse tal ponto de vista diferente do que aconteceu. Uhum. Por isso é que depois há experiências somáticas, né? A pessoa Certo. às vezes nem está a falar do que aconteceu, só está a reviver no corpo as sensações. E não é preciso tomar psicadélicos, basta fazer terapia somática. Há uma terapia muito interessante que eu também estou a começar a explorar, que se chama Lucid Body, em que uma pessoa tem que, em grupo, tem que ir a memórias, a trauma, e não fala sobre trauma. Lucid Body. Lucid Body. Eu estudei Somatic Experience, que é muito... Deve ser parecido. Que a pessoa tem que... Isto nasceu muito para ajudar atores. Uhum. Depois daí passou para a psicoterapia, em que a pessoa tem que atuar o que aconteceu e não pode falar. É parecido, gritar, se calhar, pode- mas se calhar psicodrama, não? Sociodrama? Sim, é um bocado de psicodrama, mas às vezes no psicodrama a pessoa pode falar. Uhum. Aqui não. Aqui é só corporal e não semântico. Ok. Gritos. Interessante. E é impressionante a quantidade de memórias que são desbloqueadas. Porque ficaram só guardadas ao nível sensorial e somático e nem chegaram à consciência semântica, ou conceptual, ou narrativa. E o facto da pessoa vai ao momento em que tinha 5 anos, em que aconteceu isto, e a pessoa conta a história de uma maneira, mas depois quando atua, está a sair de uma maneira completamente diferente. Ok. E aí, Essa dissonância, não é, entre a narrativa, e nós é- somos muito de narrativa. quase que há dois cérebros. Sim. O que cria a história e o que viveu a história. E geralmente este toma conta. À medida que vamos crescendo, as crianças não são assim, né? Os bebês são somáticos. Claro. Mas depois, à medida que vamos crescendo a nossa história, para não haver dissonância com a nossa identidade, etc. Claro. Mas esta narrativa governa o nosso dia a dia. Se um dia vamos fazer esta terapia somática, outra qualquer, mas mais esta, em que deixamos a memória não semântica e não narrativa vir ao de cima, percebemos, mas a história é completamente diferente. Então o tal espelho, já estamos a vê-la de outra forma. Ou seja, e permite estamos na remodulá-la. memória do corpo, Exatamente. não é? E no trauma, estavas a falar do trauma, o trauma é exatamente isso, não é? À medida que vou aprofundando o estudo no trauma, percebo que é muito mais fisiológico do que até psicológico. Geralmente o psicológico até nos protege do que realmente aconteceu, não é? Ou seja, independentemente de ter grandes problemas, é muito inteligente em ajudar-nos a continuar a viver. E muitas vezes ou nunca apaga, ou recalca, ou muda a memória. Mas depois isso acaba sempre por mediar o nosso comportamento com o que nós chamamos de estímulos parecidos com o trauma. Mas também ao mesmo tempo, e eu costumo dizer isto, é preciso ter muito cuidado com terapias somáticas por causa da retraumatização. Sim. Porque as coisas estão a vir de cima outra vez. E se a pessoa não está estruturada e preparada para reviver e reformular, é pior ainda que o soneto. Claro. Às vezes é muito pior. Sim. Da questão das catarses, não é? Que presenciei e vivi também, que podem acontecer, atenção, as catarses podem acontecer em qualquer contexto, havendo um gatilho,
e que às vezes essas catarses podem ser conscientes e podem ser simplesmente um momento de libertação que depois se vai reorganizar. Aqui a questão com o trauma que estavas a falar tem a ver que às vezes que não há estrutura para a reorganização daquele conteúdo, e isso é muito importante cada vez mais também falarmos disso, não é? Isso em psicologia é muito importante, e nós estamos a viver uma era de que as pessoas, que eu chamo sempre de estruturação e a reestruturação, que é muito importante. É como arrumar o quarto. Às vezes as pessoas pensam assim, vou mudar a casa, e reestruturam. Mas tem que ter tempo e tem que estar preparadas, senão desarrumam tudo e depois não arrumam e fica tudo desorganizado. É a mesma coisa. E com as terapias somáticas ou com as terapias de psicadélicos, em que há muita destruturação do ego, é preciso ter muito cuidado, porque um ego nunca vai ser reestruturado e bem reestruturado se a pessoa não tiver a certeza de quem é. Exato. E isso é que acontece muito na parte psiquiátrica, e é por isso é que não pode acontecer. Pessoas que têm tendências psicóticas, pessoas que estão ali no limbo, que são esquizotípicas, que a sua identidade não está... é esquizoide. Exato. Né? O próprio nome indica. Há ali uma destruturação iminente. E se vão fazer um psicadélico ou vão fazer uma terapia somática, a holotrópica não pode ser feita zero indicada, contraindicada para pessoas com sintomatologia psicótica. Porque há uma destruturação do ego. E depois essa pessoa não tem capacidade de voltar a estruturar porque nem sabe como é que o vai voltar a reestruturar. E é preciso também, é importante saber essas coisas. Perceber que não há... nem todas as terapias são para toda a gente. Exatamente. E é muito importante também, que acredito também haja aqui uma franja das pessoas que também são terapeutas ou que têm curiosidade neste estudo, perceber os limites e perceber as práticas éticas que devem ser tomadas, não é? E conhecer a pessoa é uma coisa muito importante, né? E em muitos anos também como buscadora e exploradora de mim mesma, em contextos, não é? De cerimónias, de psicadélicos, a ver esta prática, não é? De não se conhecer muito bem ou quase nada as pessoas que lá estão, né? E a responsabilidade disto. Fala-se de integração, que é fundamental, mas acho que se tem que se começar a falar mais de preparação também. E dar esta... Por exemplo, uma das coisas que nós falamos muito no Alchemy, uma pessoa que vá para uma cerimónia ou que vá para uma terapia somática, o que seja, em simpático, né? Fight or flight, isso vai ser potenciado. E eu nunca vi, a verdade é que nunca vi, nenhuma cerimónia em que haja preparação. Em que haja uma preparação ao ponto de garantir que toda a gente que está lá está pelo menos no sistema nervoso parasimpático. E que se avalie isso e que só depois é que possa ter os critérios necessários para entrar na cerimónia. Nunca vi. Dá trabalho, dá. Claro. Mas e depois há outro termo que nós falamos muito, que é coerência. Que eu que sou um bocado nerd, venho um bocadinho da física e coerência, e foi interessante como é que eu vim... Determinados conceitos psicológicos eu aprendi-os vindo da tecnologia. Sim. E coerência cardíaca também, não é? Coerência cardíaca, mas eu estudei muita coerência porque é quando nós temos dois sinais fisiológicos, agora vamos um bocadinho à parte, ou duas áreas do cérebro que estão a trabalhar a diferentes frequências, podem estar a diferentes frequências, mas têm que estar sincronizadas. Ok. É como uma orquestra. Nós podemos ter o tambor um bocadinho mais lento e o violino super rápido. Se eles estejam sincronizados, está tudo bem. E o cérebro funciona assim. E depois comecei a perceber o termo coerência quando comecei a experienciar estados ampliados em que se percebe que o grupo não está coerente ou se percebe que o grupo está coerente. E resume-se também esta fisiologia, que é um fenómeno que se chama fisiologia partilhada. Quando uma pessoa está com uma entrevista, um casal, pai, filho... Há fisiologia partilhada, e agora em neurociência está a surgir uma área que se chama hyperscanning, que já há a possibilidade de conseguir fazer scans ao mesmo tempo e perceber quando é que as pessoas sincronizam ou não. E há técnicas para isso, e há formas, e há pessoas que têm mais capacidade de conseguir criar mais coerência no grupo, e as pessoas sentem quando há dissonância, quando não há dissonância. E acho que isso também deveria ser algo que se deveria fazer na preparação. Tentar ter a certeza que se cria o máximo, claro que às vezes não é possível, mas o máximo de coerência no grupo, fisiológica, que depois transmite para o resto que acontece.
Uhum. E o que é que seria, eu tinha aqui esta pergunta para ti, o que é que significa na prática esta coerência entre, por exemplo, o coração, o cérebro, a respiração e essa coerência de Do grupo que grupo. também me Do deixou grupo. curiosa. Que agora é a área que me está a fascinar mais. Aham. Pronto, fala-se muito da coerência cérebro-coração. Uhum. E em termos de fisiologia é ter o coração sincronizado com determinados ritmos do cérebro. E ter o coração num batimento, que é o tal heart rate variability, em que não é estocástico, isto é, não é random. Há lá Uhum. uma coerência no batimento que sincroniza com o cérebro. E há formas de chegar lá. A respiração. Eu costumo dizer que nós temos um sistema nervoso autónomo, não é? Que ela trabalha sozinho. Senão, se nos distraíssemos, esquecíamos de pôr o coração a bater e já não estávamos aqui. Mas só há um sistema do sistema autónomo que nós controlamos, que é a respiração. Então é a porta de entrada, Uhum. é a respiração. E isso é que nos dá o ritmo. Conseguimos primeiro entrar na nossa coerência interna. E com determinadas técnicas, cada um com a sua, em termos de holotrópico ou não, quando começa a haver uma sincronização dos ritmos, Uhum. começa a haver a coerência. Depois há a coerência de grupo, que eu acredito que a respiração é a porta de entrada também. Quando uma pessoa consegue sincronizar o eye gazing, a Sajeva fala muito disso. Uhum. Mas eu acho muito interessante porque, como estou a estudar duas técnicas diferentes, é interessante perceber a diferença. Uhum. E uma das técnicas da Sajeva, e não sei, as pessoas em casa se calhar não conhecem a Sajeva, mas tem uma respiração que é a respiração neuroepigenética, Uhum. que é muito baseado na oxitocina. E a base é retenções, ventilações, contração pélvica, mas há uma parte de corregulação, que é o Uhum. olhar. E quando se faz em Ok. grupo ou se faz frente a frente, há momentos específicos que é só olhar. E ficar Uhum. eye gazing durante muito tempo. E é impressionante como esse olhar traz coerência, Ok. sincroniza as O pessoas. vínculo, O a vínculo empatia. e o espelho. Ok. E há aqui, porque nós somos seres de corregulação. A maior parte das doenças neuropsiquiátricas que existem, a base é a parte social. Uhum. Se há comunidade, se há corregulação, por muito que esta pessoa está um bocadinho mal, A outra pessoa, pessoa vai regular exato. E há uma organização do próprio estado interno. e do grupo. Uhum. E o olhar é muito importante. E a sincronização da respiração. Por isso, se um grupo de 10, 20, 30 pessoas estão todas a respirar ao mesmo tempo, certinhas, isto é quase como a dança aquática, estão Uhum. todos ali a respirar certinhos, o coração vai começar a sincronizar de todos. Os brainwaves vão começar a sincronizar. Então há aqui uma coerência. E o que acontece em física, em coerência, é que há uma que se chama somação. Quando se vê aquelas imagens dos militares a andar Sim, na ponte e a ponte começa a fazer assim, sim. é coerência, em que começa a haver somação. Por isso é que se diz que a energia do grupo e da sala parece que está mais ampliada e que quem entra na sala sente, porque há uma somação deste estado fisiológico pela sincronização. Claro que não é fácil, Sim. né, pôr toda a gente No sincronizada mesmo no estado. mesmo estado, mas é possível, por isso é que há técnicas e há ritmos, e é importante saber os tempos Uhum. das respirações. É muito diferente ver-se uma respiração de grupo de pessoas avançadas que já fazem há muito tempo ou iniciados. As pessoas que já sabem os ritmos todos já nem pensam no ritmo, já só estão em atenção plena, interna, Exato. para começar Porque a já entrar em sabem a coerência. técnica, não é? Exatamente. Portanto, tecnicamente já Mesma coisa dominam. como um concerto de jazz. É exatamente a mesma coisa. Quando começa a haver uma coerência e já nem se pensa na técnica, cria-se aquela energia. Uhum. E com a fisiologia é a mesma coisa. O que é que tu sentes que poderia ajudar tremendamente a humanidade neste momento? Esta Esta é é difícil. puxada. O que é que podia ajudar a humanidade neste Sim, momento? neste momento. O que é que a neurociência e os Sim. teus estudos te têm mostrado como um caminho, não é? Como uma porta de... Eu acho que se as pessoas que tivessem uma compreensão disto que eu falei no início, de que há diferentes estados mentais, que há diferentes bioquímicas, há a dopamina, a serotonina, a oxitocina, e se soubessem como entrar nesses estados conscientemente, isto é, eu acho
é a minha percepção pela clínica que vejo, que muitas pessoas são dependentes do estado mental em questão, isto é, elas não controlam o estado mental em questão. A vida leva-os para aquele estado. E depois ou vão, ou ai meu Deus que eu não aguento isto. É um bocado isso. E são poucas as pessoas que conscientemente escolhem o estado mental em que querem estar naquele preciso momento. E se que não querem estar mais mudam. Isso é raro. Se toda a gente soubesse isso, as coisas eram um bocadinho diferentes. Já era um passo. Ou seja, se as pessoas fossem conscientes que elas têm o poder de mudar o seu estado De se interno, modelarem. de se modelarem. Ok, então como é que alguém com essa consciência poderia iniciar esse caminho no seu dia a dia, Ok. consigo mesma? Meditação, para mim, eu sei que é um chavão, toda a gente, meditação, mas a verdade é que, e um podcast que eu fizeram uma pergunta parecida e disseram-me, depois destas tecnologias todas que tu trabalhas, dizes meditação, e é verdade, já trabalhei com neurofeedback, É uma grande tecnologia avançada. e no final, o sentar e internalizar e ter a capacidade de atenção plena no nosso mundo interno é a melhor ferramenta que existe. Só que nós não... A culpa não é nossa, cada vez percebo mais que é a nossa sociedade que está constituída de uma forma que nem nos permite isso, por isso é muito difícil. Ou uma pessoa muda de cidade e vai para o campo, ou uma pessoa consegue não ter um trabalho das 9 às 5, ou tem uma capacidade de disciplina de todos os dias, aquela não tem filhos, não tem nada. Por isso é que os sadhus só na Índia conseguem chegar àqueles estados alterados. Mas aqui não é possível, não é a nossa realidade. E isso é outra coisa que acho que é importante também as pessoas perceberem, que a vida de retiro não é a vida do dia a dia, não é? Isso. Faz-se muitos retiros e as pessoas mudam e depois às vezes não é pior, porque depois ficam tristes porque viram a luz e depois não conseguem integrá-la no dia a dia. E eu acho que tentar arranjar um sítio e um momento no dia para sentar e tentar meditar, acho que é o primeiro passo. Para quem não tem... Eu sou uma pessoa que tem dificuldade nisso. Eu sou muito de fazer coisas. Eu também. Tanto que eu, quando comecei no caminho da meditação, eu tive que ir automático, porque ainda por cima, muito inquieta, não é? Fisicamente, mentalmente, tremendamente inquieta. E fazia-me mesmo mal até, na altura que comecei a meditação tradicional, tipo senta-te em silêncio e observa. Pá, era muito difícil sustentar a minha própria presença. Claro. E era muito difícil sustentar o meu estado mental. Todo o meu corpo queria mover-se. Escapar. Então eu tive que ir fazer o caminho ao contrário, de cansar o corpo primeiro. Na altura foi muito útil para mim. Foi válido fazer as meditações ativas do Osho, Claro, a dinâmica. sim. Pá, E o Osho é genial, independentemente de tudo, por causa do que conseguiu inventar. Pá, aquilo, seja lá de onde é que veio, se foi só foi uma coisa realmente, mas para mim teve uma validade enorme, Sim. porque me cansava o corpo, não é? E eu sou uma pessoa que precisa dessa fisicalidade, tanto que eu sinto que muitas pessoas que vivem muito na mente são pessoas que precisam muito de ir para o corpo, de fazer ginásio, correr, não sei o quê, porque é uma porta de entrada nesse espaço mais pacífico e de observação. E olha, aproveitando aqui também o espaço para dizer isso, porque as pessoas dão muito este feedback de como é que eu consigo meditar. Eu acho que as técnicas têm que ser adaptadas aos tempos. O Yogananda há 90 anos atrás, claro que desenvolveu técnicas muito sérias de meditação que na altura eram possíveis. O Osho já era um bocado mais moderno, vivia nos anos 60, já percebeu que tinha que ser através do movimento. Exato. Eu acho que nós vivemos numa era da tecnologia e não há volta a dar. E foi por isso que eu entrei na tecnologia. Todos utilizamos, mesmo as pessoas que dizem que não gostam de tecnologia, têm um iPhone, de certeza. Conheço um que tem ainda um Nokia 3310. Por isso, um novo Osho que venha tem que integrar a tecnologia numa prática para que cative, nem que seja para cativar as pessoas, nem que seja para conseguir mostrar-lhes que, com dados, porque hoje em dia isso é uma coisa que me aparece muito. Eu se vi dados, quer dizer que funciona. Eu às vezes, ok, mas às vezes
não estás a ver dados e funciona na mesma. Exato. Tem é que funcionar para ti. Mas as pessoas precisam disso porque vivemos nós neste momento vivemos na era da informação. Informação são dados. E dados no wellness, ou no bem-estar, ou na meditação, na saúde mental, é um caminho óbvio, porque é a forma de entrada das pessoas neste tipo de coisas. Por isso, quando uma pessoa está sentada a meditar, se ouve, e agora vou puxar um bocadinho para o neurofeedback, mas é verdade, se ouve um som, o som só faz isto, que lhe está a dizer, se estão a entrar em estado mais relaxado de teta, ou se entrou um pensamento que lhes ativou, se isso é o que lhes vai dar o guia, o norte ou o fio condutor, porque o silêncio é unbearable, porque nós já não vivemos em silêncio há anos, porque ou temos televisão, ou Facebook, etc. Só esse som já vai ajudar, mas esse som é um guia do seu estado interno. Por isso acho que tem que ser adaptado aos tempos. Mas, ok. Não sei se respondi à pergunta. Respondeste perfeitamente. Aliás, a meditação, que às vezes as pessoas acham que a meditação por isso é que acham que não conseguem, que acham que é tipo, ontem uma pessoa dizia-me, eu quero começar, mas eu não consigo abstrair-me do que se passa à minha volta e do que se passa internamente. Eu acho que às vezes as pessoas confundem, não me canso nunca de repetir, do que é realmente a meditação. Que a meditação não é esse fugir, não é mais uma fuga. É só ver. É só ver, é só estar, é só observar, e nem é aquela coisa também de não ter pensamentos, não é? De tirar os pensamentos e toda a gente quer paz. Não é? Nós queremos meditar porque queremos paz. Queremos paz e, no fundo, o que nós queríamos mesmo era. Eu queria muitas vezes, que a minha mente é pensamento em cima de pensamento em cima de pensamento, não é? Aquela mente PHDA fortíssimo. Queríamos desligar o botão, tipo, olha, desliga só. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Tipo, a primeira vez que eu tomei a medicação, experimentei tomar a medicação do PHDA, senti assim, fiquei chocada. Isto é uma mente normal, de uma pessoa normal, tipo, parecia que estava tipo nesse vazio. Estás a ver? Acho que nem existe. Nem existe, nem existe. Mas imagina o choque, não é? Para mim, de um estado para o outro assim, em horas. Meditar é estar presente, não é? É desenvolver esse músculo da consciência e por isso é que é tão valioso e pode nos regular, porque vais começando a deixar de te identificar com o teu drama. Eu faço muito comparações com computadores, então, e explico muito aos meus pacientes por computadores, e digo-lhes que meditar é quando eles resolvem instalar aqueles programas no computador de limpar o sistema operativo, ou que resolvem ir ao desktop e limpar aquelas pastinhas todas que estão ali. Isso é meditar, é a nossa capacidade de entrarmos no nosso sistema operativo e vermos o que é que está ali e decidirmos o que é que queremos que fique ou que não influencie tanto. Uma pessoa que nunca medite é viver a vida toda sempre a acumular pastas e fecheiros no desktop e a aparecerem ali cada vez mais no ambiente de trabalho. E qualquer pessoa que tem um computador sabe que isso não é funcional. Por muito organizado ou que não organizado que seja, chega uma altura que tem que arranjar aquilo, senão é só pastas. E a meditação é a mesma coisa. É sentar e dizer, ok, hoje isto está aqui, isto vai para o trash, isto vai para ali. E o que é que tu agregavas nesse caminho? Estou a imaginar isto assim, tipo, por níveis. Ok. O que é que tu agregavas a esse caminho, não é? Essa prática? A respiração? A respiração. A respiração é a porta para a fisiologia. É perceber... Claro que o Alchemy, pronto, eu sou um bocado suspeito porque o Alchemy mudou a minha vida, mesmo. Eu não fazia respiração e fiquei tão fascinado que entrei a fundo e agora... porque há dimensões fisiológicas subtis muito interessantes, muito, muito interessantes, que acho eu, que só através de... Uma das coisas que eu li, quando nós, desde que nascemos, desde que começamos a respirar, o nosso cérebro habitua-se a um ritmo, a dois, que é o coração e a respiração. Está sempre ali. E houve uma meditação, que eu até fiz com o Rod, meditação, respiração, que estava em apneia. Este ritmo para, não é? Pela primeira vez é aquele... Se nós pararmos para meditar, já conseguimos parar os nossos pensamentos. Ainda há aqui alguma coisa que sentimos, que é este.
Se até isto para, eu estava em meditação, estava nesse estado da apneia, que em pranayama chama kumbhaka, e abri os olhos e disse, eu ouvi o meu coração pela primeira vez. Sem uns tetões, sem nenhum Exato. sensor. Tudo estava tão em silêncio que eu tive a capacidade de ir tão dentro e ouvir o meu coração. E é lindo. E comecei a perceber, ok, isto é que são os níveis de consciência. Há níveis expansivos, mas há níveis internos. E tu Aham. consegues chegar a um estado em que consegues ir tão dentro que até começas a ouvir partes de ti que tu nunca ligas que existem. Uma pessoa vive o nosso dia nem sequer saber ou sentir o órgão mais fundamental que nós temos no nosso corpo. E Uhum. fazer uma meditação baseada com respiração, que tive que estar em apneia, em que fui tão dentro e ouvi o coração, e estive lá só a ouvi-lo, para mim foi uma das coisas que fez. É uma Foi experiência breakthrough. quase espiritual, não é? De tu estares em contacto Sim, com o teu coração. sim, é isso. E porque há pessoas que, se for preciso, passam uma vida sem estar, sem sequer Sim. ouvir. E é o tal espelho. O quão transformador pode ser, nós temos um espelho que nos mostra como é que o nosso coração é. Uhum. E claro que os sensores hoje em dia uma pessoa vê, olha aqui, estou quarto, mas é isso, ainda é no nível mental. Exatamente. Enquanto que num estado assim, nós também somos o É outra coração. Nós profundidade. somos o nosso coração. As pessoas dizem, eu sou a cabeça e o coração está ali, tu ouviste o coração, quase como se ele não fosse, o coração está aqui, como ele não fôssemos nós. Uhum. Mas quando uma pessoa entra neste estado, tu és o coração também. Uhum. E começas a aprender também a modelá-lo. E aí é que vem a parte mais bonita, que é, se tu até o teu próprio coração consegues modelar, tu consegues mudar qualquer mecanismo fisiológico. Que interessante o que tu estás a dizer. E eu às vezes vejo algumas partilhas tuas. Tu no outro dia partilhaste uma coisa nos teus stories de não sei, meditador que já está. Eu não sei se ele já estava morto ou se ele escolheu Partilhei naquele ontem. momento Sim, por acaso eu ia falar disso. Ia falar do morrer. Yogananda. O Yogananda, e eu estou sempre a dizer esta piada nas aulas, que eu digo assim, ainda bem que temos o sistema nervoso autónomo, porque se nos esquecemos de bater o coração, só há uma pessoa que conseguiu, que é o Yogananda, porque o Yogananda escolheu quando queria morrer. Entrou em Uhum. meditação, entrou num estado profundo de consciência, chegou a um nível autonómico e decidiu parar o coração. Há essa capacidade. E o que eu postei ontem, eu não me lembro do nome, mas é um nome na meditação budista em que a pessoa escolhe morrer, pessoas de idade, monge, claro, Claro. têm essa capacidade, de anos a meditar, e entram num estado tão low de consciência, não é? Delta, que depois acabam por morrer. E agora o Dalai Lama está a começar a querer trazer alguns cientistas para tentar perceber isso. Isto é a área que me fascina. Se um dia for fundo, é estas coisas mais transcendentais. Essa ponte, não é? E que eles dizem é que a pessoa entra em samadhi, não é? Mas quando morre, ainda deixa um resquício de consciência no corpo. Então o corpo não apodrece. Então o que se Ok. vê é aquela pessoa ainda está em Em lótus. posição. Que eles dizem que se fosse cá um médico dizia que declarava clinicamente morto, mas o corpo está assim há 3 semanas e ainda não apareceu, porque ele deixou um resto de consciência para manter o nível básico das células ainda a funcionar. Tudo com o poder da consciência. E para mim é fascinante. Bem, e essa questão é quase filosófica, não é? Porque até que, como assim? Ele deixa uma réstia de vida, quase, não é? De consciência, que permite manter a célula sem deteriorar. sem entrar nos mecanismos. Se ela vive, porque há ali um mecanismo, há vida, não é? Há prana. Ele deixou ainda um bocadinho de prana ali. Uau! Bom, olha, agora fico a pensar, acho que vamos ficar todos, vou deixar esta para pensarmos, até porque há bocado estávamos ali em off e a viagem que fizemos e este contraste, acho que hoje falámos aqui muito deste contraste entre, há bocado falávamos da coisa de ir, eu construí isto aqui para não ter que ir para Lisboa, porque sentia na minha fisiologia e na minha mente, né, que aquilo era demasiados estímulos para eu conseguir sustentar, e eu trabalhava uma manhã a gravar em Lisboa ou fazer outra coisa qualquer lá e voltava para aqui, à natureza, e sentia-me, parece que tinha trabalhado 30 horas. E penso muito nas pessoas que vivem neste modus operandi todos os dias, e este contraste, não é, deste monge que vive no Tibete. Que vive no Tibete e que consegue deixar uma réstia de consciência no seu corpo. O poder, no fundo, o que eu quero dizer é, estamos tão fora de nós, não é? Estamos tão para fora, e isso tira-nos tanto, tira-nos vida, e a nossa fisiologia está-nos sempre
está sempre a comunicar connosco. E eu acho que quanto mais nós vamos para nós, maior é o impacto quando voltamos ou quando vamos para um ambiente Que nos faz mal. que nos faz mal. O que é que tu poderias dizer a uma pessoa que está neste momento a sentir-se assim, perdida e à procura de uma luz? Eu acho que o mais importante é a pessoa parar, mesmo que seja difícil. E o parar às vezes é só isso, fechar os olhos e tentar ouvir. Porque é como tu estavas a dizer, o corpo fala tanto. E às vezes as pessoas, há uma tendência muito da pessoa a procurar fora. E nós agora estamos, por isso que eu vejo, às vezes fico muito triste com o que eu vejo na sociedade, mas também sinto muita esperança. E sinto que há uns anos atrás a pessoa, o médico e as pessoas punham muito o guru, punham muito o ónus lá fora. É tipo, eu estou perdido, eu não sei nada, não sei o que é de fazer e tenho que procurar lá fora. E depois, às vezes, dá asneira também. Há abusos de poder, etc. E eu acho que nós estamos, por muito problema que há desinformação, porque quando há muita informação gera desinformação, se for bem direcionada e se a pessoa tiver pensamento crítico, hoje em dia é possível uma pessoa conhecer-se mais sobre ela própria sem estar dependente de um terceiro. Porque é fácil se aceder à informação. Isto não estou a descurar o conhecimento que há, científico, clínico, também é importante e tem que haver guias. Mas hoje em dia nós vemos uma sociedade que o guia pode ser a selecionar a informação. Só isso já é uma ajuda. Mas já há a capacidade de uma pessoa conseguir olhar para ela própria com um sentimento crítico, sem estar cegamente a ouvir o que outra pessoa tem para dizer. E falamos disso hoje. Overmedication, e eu estava a dizer ao Rui hoje, eu sou filho de psiquiatra, vi o bom e o mau. E a primeira pessoa que tive de bater o pé e reclamar sobre o que andava a ver foi o meu pai. Por isso não há problema também em dizer isso. Às vezes há isso e até a pessoa põe o ónus num terceiro, e esse terceiro nem sequer tem tempo para avaliar essa pessoa e vai usar um instrumento que vem de um consenso que às vezes até já está ultrapassado. Exato. E é um loop. E hoje em dia há mecanismos que têm que ser regulados, que têm que ser bem escrutinados também, mas que permitem à pessoa não saltar logo cegamente para pôr a sua vida nas mãos de outra pessoa. E então acho que é isso, é parar para ouvir e ter pensamento crítico. Acho que para mim é o conselho que eu posso dar a alguém que esteja perdido e não cegamente. E depois é o que acontece muito, vai experimentar aquilo, vai experimentar aquilo, vai experimentar e nada funciona. Porque o ONU não está fora. Não está fora. E assim nada vai funcionar. E então acho que se a pessoa parar, se conseguir, que às vezes é difícil, e com pensamento crítico tentar ouvir o que o corpo tem para dizer, acho que é o primeiro passo. Ficamos pelo primeiro passo. E é um grande passo estabelecer essa relação outra vez, né? Essa conversa, porque quando nós estamos dispostos a ouvir, há muita coisa que ele tem para dizer. Mas agora disseste uma palavra fundamental, é estabelecer a relação com o próprio, que se perde. A relação com a sua própria pessoa, cozinhar a sua própria comida. A pessoa, que é uma coisa que eu agora que sou pai, penso, tipo, como é que é possível uma pessoa aprender tanta coisa na escola e não aprender a cozinhar? Para mim, se um dia esquece uma escola, a primeira coisa é para as crianças aprender a cozinhar. E que é a relação com o nosso próprio corpo, que é o que nós ingerimos. E saber que há pessoas, engenheiros, tudo, que sabem fazer um AI genial. E não mas sabem. Não sabem comer. E é um contrassenso, não é? Revela muito da distopia que vivemos. Dessa coisa de estarmos focados fora e na mente também, e não estarmos conectados. Não é? Acho que a grande epidemia é mesmo essa, a da desconexão. Falta de conexão. Então, obrigada. Obrigado. Obrigada, Francisco. Foi muito bom conhecer-te, muito bom agora que esta nave viaja aí por muitos lugares e que chega esta informação
tão preciosa a cada vez mais pessoas que possam conhecer o teu trabalho e a tua investigação, que acho que é um grande contributo. Obrigado. E estou mesmo muito feliz de teres vindo Também, e de teres obrigado pelo gravado uma convite. super aula para a nossa Espero que tenha comunidade. corrido bem, acho que sim, deve ter atenção e para a atividade. E que eu vou ver, não é? como neurodivergente e cada vez também mais conectando com outras pessoas que também têm formas de ser e de pensar e de estar diferentes. Obrigada Obrigado. pelo teu excelente trabalho. Parabéns porque foste pai e É agora verdade, estás uma aí nova numa aventura. grande viagem. A viagem mais transformacional possível. Sim, uma grande aprendizagem. Obrigada por teres vindo. Obrigado. Gostei muito de te receber. Obrigada também a vocês aí que estiveram a escutar, a viajar aqui connosco. E partilhem esta mensagem do Francisco com as vossas pessoas, com aquelas pessoas que vocês sentem que precisam de ouvir isto. Encontramos-nos na próxima semana, certamente para mais uma grande viagem. Até já!